Segurança, tirem este homem daqui. A voz da minha mulher estalou como um chicote no átrio de mármore. Os saltos dela batiam no chão como tiros enquanto ela marchava para a recepção. O segurança, um miúdo novo, hesitou. Foi nesse momento que o ar mudou. O elevador abriu-se e o amante dela saiu, pálido como a cal. Eu não disse nada. Apenas sorri e levantei um envelope amarelo. Aquele pedaço de papel não era apenas o fim do casamento dela. Era o bilhete de ida para a prisão. Tudo começou com o som de uma tesoura de poda e uma janela mal fechada. Eu gostava de pensar que a minha vida era perfeita, ou pelo menos, perfeitamente ordenada. Eu sou o Pedro, o homem que todos achavam ser inofensivo. O marido que tratava do jardim aos domingos, que pagava as contas a tempo e horas e que nunca fazia perguntas quando a mulher, a brilhante e ambiciosa Sofia, chegava a casa depois da meia-noite. Ela dizia sempre que eram jantares de negócios com investidores estrangeiros ou reuniões de fusão de empresas. Eu acreditava. Ou talvez, apenas fingisse acreditar porque a verdade é muito mais desconfortável do que uma mentira bem contada. Mas naquela tarde de sábado, a mentira desmoronou-se. Eu estava no jardim da nossa vivenda em Cascais, a aparar as sebes que separavam a nossa propriedade da rua. O sol batia forte e o cheiro a maresia misturava-se com o aroma das folhas cortadas. A janela do escritório da Sofia, no primeiro andar, estava entreaberta. Ela achava que eu estava a ouvir música nos auscultadores, como sempre fazia. Mas a bateria tinha acabado 10 minutos antes. Foi então que ouvi a voz dela. Não era a voz profissional que ela usava nas reuniões. Era uma voz diferente, trocista, carregada de uma intimidade que me fez parar com a tesoura no ar. Ela estava a rir-se. Um riso frio. Depois disse algo que gelou o meu sangue. Ela disse que o Pedro, ou seja, eu, não desconfiava de absolutamente nada. Disse que eu era como um cão leal que ficava feliz apenas por ter uma taça de comida cheia. O meu estômago deu um nó, mas continuei imóvel, encostado à parede de pedra fria, a tentar controlar a respiração. Pensei que fosse apenas uma traição amorosa. Clássico. Doloroso, mas banal. Mas então, a conversa mudou de tom e o que ouvi a seguir transformou a minha tristeza em puro terror. A voz de um homem respondeu do outro lado da linha, em alta voz. Reconheci-o imediatamente. Era o Tiago. O tal consultor financeiro que ela tinha contratado para a reestruturação da empresa. O homem que eu tinha recebido na minha sala de jantar, a quem tinha servido vinho tinto caro, enquanto ele sorria e elogiava a minha casa. O Tiago perguntou se os documentos já estavam assinados. A Sofia riu-se novamente e disse que sim, que tinha falsificado a minha assinatura nas aberturas de conta offshore nas Ilhas Caimão naquela mesma manhã. Eu deixei a tesoura cair na relva. O som foi abafado, mas o meu coração batia como um tambor nos meus ouvidos. Eles não estavam apenas a ter um caso. Eles estavam a montar um esquema de desvio de fundos da fusão da empresa e o plano era simples. Se a auditoria descobrisse o buraco financeiro de 2 milhões de euros, a culpa recairia sobre o titular das contas. Eu. O marido estúpido. O jardineiro inofensivo. Eu não ia apenas perder a minha mulher, eu ia perder a minha liberdade. Eu ia para a prisão no lugar deles. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se. Não foi o coração. Foi a ingenuidade. Apanhei a tesoura do chão lentamente. As minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma raiva fria e calculista que eu desconhecia possuir. Eu podia ter entrado em casa aos gritos. Podia ter confrontado a Sofia, partido o telemóvel dela, exigido explicações. Mas isso seria o que o velho Pedro faria. E o velho Pedro estava morto. Se eu a confrontasse agora, ela destruiria as provas, apagaria os ficheiros e eu acabaria na cadeia. Não. Eu precisava de ser mais esperto. Eu precisava de ser um ator melhor do que ela. Limpei o suor da testa e voltei a trabalhar nas sebes, fazendo barulho suficiente para que ela soubesse que eu estava lá fora, um marido diligente e ignorante. Quando ela desceu para a cozinha, 30 minutos depois, eu já estava lá, a beber um copo de água gelada. Ela entrou, radiante,
com aquele brilho de quem acha que é a pessoa mais inteligente da sala. Perguntou-me se eu tinha tido uma boa tarde. Eu olhei nos olhos dela, aqueles olhos castanhos que eu amava há 10 anos, e menti com a maior naturalidade da minha vida. Disse-lhe que sim, que as sebes estavam ótimas e que estava a pensar fazer um churrasco no dia seguinte. Ela sorriu e deu-me um beijo na face. Um beijo de Judas. Naquela noite, esperei. Esperei que ela tomasse o seu banho longo, o ritual de beleza que demorava exatamente 45 minutos. Assim que a água do chuveiro começou a correr, eu entrei em ação. Não fui ao telemóvel dela, ela nunca o largava. Fui ao portátil da empresa que ela deixava negligentemente em cima da secretária, confiando na encriptação da empresa e na minha suposta ignorância tecnológica. O que ela não sabia, ou tinha esquecido, era que eu tinha trabalhado em segurança informática antes de decidir ter uma vida mais calma a gerir o patrimônio da família. Abri o computador. A palavra passe era a data do nosso casamento. A ironia era quase palpável. Em 3 minutos, instalei um programa fantasma que espelhava tudo o que ela fazia para um servidor privado meu. Copiei a pasta oculta chamada Projeto Horizonte. Quando abri o primeiro ficheiro, vi o meu nome em dezenas de documentos bancários que nunca tinha visto na vida. Transferências de 200 mil, 300 mil, meio milhão. Tudo a sair de contas da empresa para contas em meu nome, e dali para o Thiago. Eles estavam a roubar a empresa dela e a usar a minha identidade como escudo. Ouvi o chuveiro parar. Fechei o portátil, limpei as minhas impressões digitais do teclado com a manga da camisola e voltei para a cama. Quando ela entrou no quarto, de roupão de seda, encontrou-me deitado, com um livro na mão, a respirar calmamente. Ela nem olhou 2 vezes. Apagou a luz e virou-se para o lado. Eu fiquei a olhar para o teto, na escuridão, a ouvir a respiração dela. Ela dormia o sono dos justos ou dos sociopatas. Eu não dormi. A minha mente estava a traçar um mapa de guerra. Eles queriam jogar? Tudo bem. Mas eles não sabiam que tinham acabado de declarar guerra ao único homem que tinha as chaves do castelo. O jogo tinha começado e eu ia garantir que, no final, só restasse um de nós em pé. As semanas seguintes transformaram a nossa casa num palco e eu tornei-me o ator principal. De dia, eu era o Pedro de sempre, o marido um pouco ausente, que se preocupava mais com a rega automática do que com as complexidades do mercado de ações. Comecei a deixar a louça acumular-se na pia, o correio por abrir na mesa da entrada. Pintei o quadro de um homem que estava a desistir lentamente, um homem que já não se importava. E a Sofia? Ela adorou. A culpa que talvez sentisse no início evaporou-se, substituída por um desdém mal disfarçado. Ela via-me como um obstáculo menor, uma mobília antiga que em breve seria removida da casa. Mal sabia ela que, enquanto ela planeava o meu fim, eu passava as noites em claro, no meu pequeno escritório na Cave, a construir o cadafalso dela. O programa que eu instalei no portátil dela era uma janela para a vida secreta que ela construía. Todas as noites, depois de ela adormecer, eu descia e ligava-me ao meu servidor. Via tudo. E-mails trocados com o Thiago, cheios de códigos que eles julgavam inteligentes. O projeto do jardim está a avançar bem, escrevi a ela, anexando extratos das minhas contas falsificadas. A rega foi programada para as 2 da manhã, respondi a ele, confirmando uma transferência de fundos. Eles não eram apenas amantes, eram parceiros num crime que se tornava mais audacioso a cada dia que passava. Descobri reservas de voos para as Maldivas, em primeira classe, para daqui a 3 meses. Era para lá que o meu dinheiro ia, para financiar a fuga e a vida de luxo deles depois de me destruírem. A arrogância deles era a minha maior aliada. Numa noite, encontrei uma gravação de uma videochamada que eles tinham esquecido de apagar da nuvem. Estavam a brindar com champanhe. A Sofia ria-se e dizia que em breve estaria livre do peso morto que rega as plantas. O Thiago respondeu, e a voz dele era fria, calculista. Ele disse que o plano B estava pronto. Se, por algum milagre, eu descobrisse alguma coisa, eles teriam de acelerar as coisas. Não era apenas uma ameaça de me incriminar. Ele falou em um acidente de viação infeliz ou um assalto que correu mal.
Eles não iam apenas mandar-me para a prisão. Se fosse preciso, eles iam matar-me. Senti um arrepio na espinha. Isto já não era sobre uma traição. Era sobre a minha sobrevivência. Com as novas provas em mãos, eu sabia que precisava de ajuda profissional, mas não podia ir à polícia. Ainda não. Precisava de alguém de confiança, alguém que entendesse as regras do jogo deles. Lembrei-me do Nuno, um velho amigo da faculdade que se tinha tornado num dos auditores forenses mais temidos de Lisboa. Marcamos um encontro num café discreto, longe dos centros financeiros. Levei um computador portátil limpo, sem qualquer ligação à minha identidade. Mostrei-lhe os documentos, apresentando tudo como um caso hipotético de um cliente meu. O Nuno ouviu em silêncio, o rosto sério, enquanto eu desfilava as provas, as contas offshore, as assinaturas falsificadas, os e-mails codificados. Ele não disse nada durante quase 10 minutos. Apenas olhava para o ecrã, fazendo zoom nos detalhes dos documentos. Finalmente, ele encostou-se na cadeira, tirou os óculos e olhou para mim. Ele disse que o meu cliente estava metido num problema que ia muito para além de uma simples fraude fiscal. Aquilo era associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. As penas de prisão, disse ele, não seriam de 2 ou 3 anos. Seriam de 10, talvez 15. Então, mostrei-lhe a última prova, a transcrição da conversa sobre o plano B. O rosto do Nuno mudou. A expressão profissional deu lugar a uma preocupação genuína. Ele disse que aquilo mudava tudo. Que já não era apenas um crime de colarinho branco. Era uma conspiração para cometer um crime muito mais grave. Ele aconselhou-me a ter o máximo de cuidado. E deu-me uma ideia. Ele disse que a melhor forma de apanhar tubarões como aqueles não era com uma pequena rede de pesca. Era preciso envenenar a água onde eles nadavam. Ele explicou-me como as grandes empresas reagem a escândalos internos. Elas cortam o mal pela raiz, de forma rápida e impiedosa, para protegerem a reputação. A Sofia e o Tiago achavam que controlavam a empresa. Mas eles eram apenas peões. E eu estava prestes a falar diretamente com os reis e as rainhas daquele tabuleiro. Saí do café com um novo plano. Um plano muito mais letal. Eu não ia apenas expô-los. Eu ia fazer com que o próprio sistema que eles tanto veneravam os devorasse vivos. O cheiro do medo tem um odor muito específico. Não é suor frio ou adrenalina, é uma mistura subtil de desconfiança e silêncio. Foi isso que comecei a sentir em casa, uma tensão elétrica que pairava no ar sempre que a Sofia entrava na sala. Mas, curiosamente, o medo não era meu. Era dela. Apesar de toda a sua arrogância, a Sofia era uma criatura de instinto e o seu instinto estava a avisá-la de que algo estava errado, embora a sua lógica dissesse que tudo corria conforme o plano. Ela começou a chegar à casa mais cedo, a verificar o telemóvel obsessivamente e a fazer perguntas estranhas sobre o correio. Chegou alguma coisa do banco? Perguntava ela, tentando soar casual. Eu apenas abanava a cabeça, continuando a limpar a bancada da cozinha com a serenidade de um monge, enquanto o meu interior vibrava com a antecipação do golpe final. A minha estratégia mudou. Deixei de ser passivo. Tornei-me um fantasma na máquina. Utilizei as chaves de segurança que o Nuno me tinha arranjado para aceder aos servidores da empresa-mãe, a holding multinacional que estava prestes a finalizar a fusão com a empresa da Sofia. Eles tinham uma política de tolerância zero para a corrupção, uma cláusula sagrada nos seus contratos que a Sofia e o Tiago, na sua ganância cega, tinham ignorado completamente. Descobri que a reunião final para a assinatura da fusão estava marcada para daí a 5 dias, numa sexta-feira, na sede da empresa em Lisboa. Era o dia da vitória deles. E seria o dia do funeral das suas carreiras. Comecei a preparar o dossiê. Não era um simples conjunto de papéis, era uma bomba nuclear corporativa. Organizei tudo cronologicamente, as conversas do WhatsApp onde gozavam com os acionistas, os registros bancários das Ilhas Caimão com a minha assinatura grosseiramente falsificada, os vídeos das câmaras de segurança do escritório onde se viam os dois acederem ao cofre da empresa fora de horas.
Mas a peça de resistência era o relatório de avaliação de risco que o próprio Tiago tinha assinado, garantindo que a empresa estava limpa, enquanto desviava fundos para minha suposta conta. Aquele documento era a prova irrefutável de fraude deliberada. Ele tinha assinado a sua própria sentença. 3 dias antes da reunião, fiz a minha jogada. Não enviei os documentos por e-mail, isso deixaria um rastro digital que eles poderiam tentar apagar ou desacreditar. Em vez disso, fiz algo antiquado. Imprimi 3 cópias do dossiê, encadernei-as com capas pretas simples e coloquei-as em envelopes almofadados. Contratei um serviço de estafetas anônimo para entregar os pacotes em mão a 3 pessoas específicas: o presidente do conselho de administração da empresa-mãe, o diretor de conformidade, crucialmente, o chefe direto do Tiago na consultora. A instrução de entrega era clara, apenas para os olhos do destinatário. Urgente e confidencial. Naquela noite, a Sofia chegou à casa eufórica. Abriu uma garrafa de vinho caro, daquelas que guardávamos para aniversários, e serviu 2 copos. Ela estava radiante, com aquele brilho perigoso nos olhos. Disse-me que a sexta-feira ia ser um dia histórico, que a fusão ia mudar as nossas vidas para sempre e que íamos poder viajar e descansar. Enquanto ela falava, gesticulando com um copo na mão, eu observava-a como um cientista observa um inseto prestes a ser esmagado. Ela estava a celebrar a sua própria destruição e nem sequer suspeitava. Bebi o meu vinho lentamente, saboreando cada gole, sabendo que aquele era o último brinde que ela faria em liberdade. O dia seguinte foi um teste de nervos. Fiquei em casa, monitorizando o sistema que tinha instalado no computador dela. Por volta das 10 da manhã, o caos instalou-se. Vi uma vaga de e-mails urgentes a chegar à caixa de correio dela, marcados com bandeiras vermelhas de alta prioridade. O departamento jurídico da empresa-mãe estava a solicitar esclarecimentos imediatos sobre certas transações financeiras. O Tiago enviou-lhe uma mensagem encriptada, curta e cheia de pânico: temos uma fuga. O compliance está a fazer perguntas sobre as contas offshore. Apaga tudo. Agora. Vi a Sofia empalidecer através da câmara do portátil, que eu tinha ativado remotamente. Ela começou a apagar ficheiros freneticamente, as mãos a tremerem sobre o teclado. O que ela não sabia era que eu já tinha cópias de segurança de tudo e que, quanto mais ela apagava, mais culpada parecia aos olhos dos auditores forenses que, naquela altura, já deviam estar a monitorizar a rede interna da empresa. A armadilha estava fechada. Eles estavam a debater-se como animais presos, tentando limpar o rastro de sangue que deixaram para trás. Mas era tarde demais. O conselho de administração já tinha os dossiês. Eles já sabiam a verdade. E agora, o silêncio da empresa-mãe não era indecisão, era calma antes da tempestade. Eles estavam a preparar a equipa jurídica, a contactar as autoridades, a garantir que, quando o martelo caísse, caísse com força suficiente para esmagar qualquer hipótese de defesa. Eu fechei o meu portátil, fui até a cozinha e comecei a preparar o jantar. Fiz o prato favorito da Sofia. Queria que ela tivesse uma última refeição decente antes de o mundo dela acabar. A sexta-feira estava a chegar e eu tinha um lugar na primeira fila para o espetáculo. A manhã de sexta-feira nasceu com um céu cinzento e pesado sobre Lisboa, como se a própria cidade estivesse a suster a respiração à espera do veredicto. A Sofia saiu de casa antes do sol nascer, uma silhueta nervosa envolta num casaco de caxemira e numa nuvem de perfume caro, tentando disfarçar o cheiro acre do medo que emanava dos seus poros. Ela não se despediu. Acreditava que, se conseguisse chegar à sala de reuniões e assinar os papéis da fusão antes que as perguntas do departamento de conformidade se transformassem em acusações formais, ainda poderia salvar-se. Ela achava que era uma corrida contra o tempo. O que ela não sabia era que a meta tinha sido removida e que ela estava apenas a correr em direção a um precipício. Esperei que o carro dela desaparecesse na curva da estrada para me levantar. Não vesti as minhas roupas de jardinagem, nem o fato de treino com que costumava andar por casa para manter a imagem de marido desleixado. Fui ao fundo do armário e tirei o meu fato azul escuro, feito por medida, que não usava há anos. Fiz a barba com cuidado, ajustei a gravata e olhei-me ao espelho. O homem que me devolveu o olhar não era o Pedro, o marido traído e ingênuo. Era o Pedro,
o arquiteto da ruína dela. Peguei no último envelope, aquele envelope amarelo que continha a prova final, a bala de prata que eu tinha guardado para o momento certo, e saí de casa. Conduzi até a zona das Avenidas Novas, onde o arranha-céus de vidro e aço da sede da empresa se erguia como um monumento à avareza corporativa. Estacionei do outro lado da rua e observei. Eram quase 9 horas da manhã. Entrei no edifício com a calma de quem entra na sua própria sala de estar. O átrio era vasto, frio e impessoal, dominado pelo som de passos apressados e telefones a tocar. Avistei-os quase imediatamente. A Sofia e o Tiago estavam junto aos elevadores privativos da administração, a falar em voz baixa, as cabeças inclinadas uma para a outra numa conspiração de desespero. Avancei em direção a eles. O som dos meus sapatos no chão de mármore polido pareceu alertá-la. A Sofia virou-se. A cor drenou do rosto dela instantaneamente, deixando-a com uma palidez cadavérica. O choque inicial deu rapidamente lugar a uma fúria defensiva. Ela não podia permitir que o marido instável estragasse o momento mais importante da sua carreira. Vi os lábios dela moverem-se violentamente, gritando ordens para a segurança, a mão a apontar para mim como se eu fosse um intruso perigoso. A voz dela, estridente e destemperada, cortou o murmúrio habitual do átrio, atraindo os olhares de recepcionistas e executivos que passavam. O segurança, um rapaz jovem e hesitante, começou a caminhar na minha direção, a mão a pousar instintivamente no rádio. Foi nesse preciso momento que as portas do elevador central se abriram com um som suave, quase imperceptível. De lá não saíram funcionários comuns. Saiu o presidente do conselho de administração da empresa-mãe, acompanhado por 2 homens de fatos cinzentos que eu reconheci imediatamente como inspetores da polícia judiciária. O tempo pareceu congelar. O segurança parou a meio do caminho, confuso, olhando alternadamente para Sofia, que estava vermelha de raiva, e para o grupo solene que acabará de chegar. O silêncio que se abateu sobre o átrio foi absoluto, pesado e sufocante. A Sofia tentou recompor-se, forçando um sorriso trêmulo na direção do presidente, pronta para inventar uma desculpa sobre o marido perturbado que a perseguia. Mas o presidente nem sequer olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos em mim. Eu não disse uma única palavra. Caminhei calmamente até ele, ignorando a presença da minha mulher e do amante, e estendi o envelope amarelo. Aquele envelope não continha papéis bancários, continha a pendrive original com a gravação do planeamento do meu acidente e os registros de GPS que colocavam o Tiago no local de várias falsificações. O presidente aceitou o envelope com um aceno grave, como quem recebe uma arma carregada. O Tiago, percebendo finalmente a gravidade da situação e vendo os inspetores, tentou recuar discretamente em direção às portas giratórias, numa tentativa patética de fuga. Não deu mais do que 3 passos. Um dos inspetores interceptou-o com um movimento rápido e profissional, segurando-o pelo braço com firmeza. A ilusão de poder deles desfez-se ali mesmo, no meio daquele átrio luxuoso. O presidente virou-se finalmente para Sofia e, com uma voz que não admitia réplica, informou-a de que a fusão estava cancelada e que ela e o Tiago estavam sob custódia policial por fraude qualificada, falsificação de documentos e conspiração para cometer homicídio. A Sofia olhou para mim. Pela primeira vez, não vi arrogância, nem desprezo, nem superioridade nos olhos dela. Vi um terror absoluto e uma compreensão tardia e devastadora. Ela percebeu que eu não era o jardineiro silencioso. Percebeu que eu tinha estado sempre um passo à frente, a ver cada movimento, a ouvir cada palavra, a preparar cada detalhe daquele momento. Ela abriu a boca para falar, talvez para pedir perdão, talvez para me acusar, mas não saiu som nenhum. Apenas o clique metálico e frio das algemas a fecharem-se nos pulsos dela, um som que ecoou pelo átrio como o bater final de um martelo de juiz. Eu virei costas. Não fiquei para ver as lágrimas, nem para ouvir os protestos. A minha parte estava feita. Saí do edifício para o ar fresco da manhã, sentindo o peso de meses de mentiras a levantar-se finalmente dos meus ombros. Há uma estranha beleza no rescaldo de uma tempestade, quando o vento finalmente para e tudo o que resta é o silêncio e a claridade brutal da luz do dia.
Nos meses que se seguiram àquela manhã no átrio, a minha vida transformou-se num processo metódico de limpeza e reconstrução. Não houve grandes celebrações, nem festas de vingança. A vingança, descobri eu, é um prato que se come frio, mas que deixa um travo metálico na boca. A verdadeira satisfação não veio de ver a queda deles, mas sim de recuperar a minha própria vida, pedaço a pedaço, livre das sombras que eles tinham projetado sobre mim. O processo judicial foi rápido e implacável, alimentado pela montanha de provas digitais que eu tinha compilado com tanta paciência. A Sofia e o Tiago tentaram, inicialmente, culpar-se mutuamente, numa dança triste e previsível de traição entre ladrões. Mas os documentos falavam por si. O dossiê do jardineiro, como a imprensa sensacionalista lhe chamou, era inatacável. As gravações, os registros bancários, os e-mails encriptados, tudo contava a história de uma ganância sem limites e de uma crueldade casual. Eles não foram apenas condenados por fraude financeira, a conspiração para me eliminar, o tal plano B, valeu-lhes penas exemplares. Ver a Sofia ser conduzida para fora do tribunal, já sem os fatos de marca e a postura altiva, foi como ver um fantasma dissipar-se. Ela olhou para a galeria, talvez à minha procura, mas eu não estava lá. Eu já não fazia parte da audiência dela. Vendi a casa de Cascais. Aquele lugar, com as suas sebes perfeitamente aparadas e as suas paredes de pedra fria, estava demasiado impregnado de memórias tóxicas. Cada canto daquela casa lembrava-me uma mentira, cada janela uma oportunidade que ela tinha usado para me enganar. Não queria levar nada dali. Contratei uma empresa para vender tudo, os móveis de design, as obras de arte pretensiosas que a Sofia comprava para impressionar visitas, até a coleção de vinhos. O dinheiro da venda, juntamente com a indenização substancial que recebi por danos morais e difamação, serviu para financiar o meu novo começo. Não fiquei rico com a desgraça dela, mas fiquei livre, e a liberdade tem um valor que nenhuma conta nas Ilhas Caimão pode comprar. Mudei-me para o norte, para uma pequena quinta no Douro, longe da agitação corporativa de Lisboa. Aqui, o tempo corre de outra forma. Comprei uma vinha velha, negligenciada, que precisava de trabalho, de cuidado e de paciência. Exatamente o tipo de projeto que o velho Pedro teria adorado, mas que o novo Pedro agora abraçava com uma sabedoria diferente. Deixei de ser o jardineiro que apara as sebes para manter as aparências. Agora, sou o agricultor que trabalha a terra para criar algo real, algo que tem raízes verdadeiras e que dá frutos honestos. As minhas mãos, que antes tremiam de raiva ao segurar uma tesoura de poda, agora estão calejadas e firmes, sujas de terra fértil e não de mentiras. Às vezes, ao final da tarde, quando o sol se põe sobre os socalcos do rio, sento-me no alpendre com um copo do meu próprio vinho. Penso no Nuno, o meu amigo auditor, que me visitou na semana passada e me contou que a empresa-mãe usou o meu caso como um exemplo nos manuais de formação de ética corporativa. Rimo-nos disso. A Sofia queria ser uma lenda nos negócios, e de certa forma, conseguiu. Tornou-se o exemplo perfeito do que não fazer. Tornou-se um aviso. Não sinto ódio por ela. O ódio exige energia e eu prefiro gastar a minha energia nas minhas vinhas. Sinto, talvez, uma pena distante, como sentimos por alguém que vemos num filme antigo e trágico. Ela tinha tudo, inteligência, beleza, uma carreira brilhante e um marido que a amava genuinamente. Mas trocou tudo isso por uma ilusão de poder e por um homem que a vendeu ao primeiro sinal de perigo. Ela está numa cela em Tires, a contar os dias de uma sentença longa, enquanto eu estou aqui, a ver as uvas amadurecerem ao sol. A lição final não foi sobre traição ou vingança. Foi sobre subestimar o homem silencioso. Eles achavam que o silêncio era fraqueza, que a bondade era estupidez. Esqueceram-se de que é no silêncio que se ouvem os segredos e que é a paciência do jardineiro que permite ver as ervas daninhas crescerem antes de as arrancar pela raiz. Eu arranquei as minhas ervas daninhas. O jardim agora está limpo. E, pela primeira vez em muitos anos, consigo respirar fundo e sentir apenas o cheiro da terra molhada e a promessa de uma nova colheita. A vida, descobri eu, é muito melhor quando não temos de aparar para caber na moldura de outra pessoa.